Agradeço a Exatamente. participação dos dois e já convoco os próximos, né? Melhor dizendo, convido, né? A Paula e o Paulo Mon para que estejam conosco aqui nessa discussão sobre o Chile. Bom dia, Paula. Bom dia. Azevedo, muito querida. Bom dia. Bom dia, Paulo. Doutorando em Direito pela UFMG, especialista em Direito Civil e Processual. Foi pesquisadora da FAPEMIG nesse projeto que originou especificamente essa obra. E é professora da Faculdade Batista. O Paulo Mon, consultor legislativo do Senado, um especialista em regimento, doutorando pela USP, mestre em Direito e Políticas Públicas, foi um assessor bastante atuante na articulação parlamentar junto ao STF até 2018, consultor-geral do Senado, secretário-geral da mesa. Bem-vindos, e a palavra é com vocês para que a gente discuta um pouco sobre uma outra conformação de regimento aqui na nossa América Latina. Muito obrigada. Pois é, bom dia a todas e a todos aí que nos acompanham, né? Uma grande satisfação contribuir aí com este importante evento. Eu gostaria muito de parabenizar os organizadores do livro, um livro muito rico, né, de informações e que tem continuidade nesse evento, né? E também louvar muito o capítulo sobre o Congresso, o Processo Legislativo do Chile, né, de autoria da nossa palestrante, da doutora Paula, Paula Carolina de Oliveira Azevedo da Mata, né, e de 3 colegas que dividiram com ela a autoria desse capítulo, né? Então, eu aqui na qualidade de debatedor, peço aos participantes que registrem a sua participação aí no chat, encaminhem as suas perguntas, né? Nós vamos tentar atender aí na fase dos debates depois da apresentação, né? Então, realmente, como disse a Fabiana, né, depois de passear um pouco aí pelo mundo, nós nos aproximamos aqui, chegamos ao nosso vizinho, né, chegamos aqui à América Latina. Então, eu passo aí a palavra à Paula para a apresentação dela sobre o parlamento chileno, né? Paula, você tem aí os 15 minutos, né, para a apresentação inicial, e aí depois a gente dá continuidade aí a outros aspectos importantes no nosso papo depois da sua apresentação. Então, a palavra é sua, Paula. Muito obrigada, bom dia a todos. Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar fazendo, né, de estar participando, de participar desse evento com vocês. Essa obra foi uma obra muito interessante. Eu estava lembrando aqui, preparando a apresentação dos nossos lanches, e a cada capítulo que era apresentado durante a disciplina, a gente fazia um lanche. O webinar, né, ele nos permite essa conexão com várias pessoas, né, no Brasil e também no mundo, mas eu senti falta do lanche. Talvez seria interessante a gente fazer até uns lanches típicos aqui. Como o professor Paulo já disse, queria agradecer, né, pela oportunidade de estar junto nesse painel aí, debatendo e falando um pouquinho sobre o nosso vizinho, que é o Chile. Queria agradecer também aos meus colegas, junto comigo neste artigo, fizeram parte a Débora, o Henrique e a Vanilza, que esteve apresentando, né, o nosso outro artigo aqui um pouquinho mais cedo. E vou tentar de forma bem breve. Falar um pouquinho da estrutura do nosso artigo. Nosso artigo ele foi estruturado, então, de modo que, num primeiro momento, nós realizamos um contexto histórico e político do Chile. Então, nós fizemos um panorama do Chile. Nesse momento, nós abordamos, né, que o Chile se trata de uma colônia, ele é advindo de uma colônia espanhola, e que a sua expansão territorial, por questões, né, até mesmo geográficas, ela foi um pouquinho difícil, foi um pouquinho complicada.
A gente realiza também um breve histórico das constituições chilenas nesse artigo. A gente apresenta, né, como a cada constituição, como que elas foram se apresentando, né, como que o Chile, ele, a cada passo da sua independência, como que ele realizava isso em termos normativos. Então, a gente colocou isso no nosso tópico de breve constituições do Chile. Essas constituições, a gente finaliza esse tópico falando da Constituição de 1980 do Chile, que é a que ainda está em vigência, uma vez que a gente ressaltou, né, que essa Constituição ela tem um papel aí de uma participação subsidiária do Estado na própria economia e de uma participação ou de uma proteção do indivíduo. Inclusive, né, é algo que eu queria deixar até um pouquinho para o debate, mas eu já vou até adiantar aqui. Para quem não sabe, no Chile, eles estão passando por uma reforma constitucional que foi autorizada via plebiscito, e uma das principais críticas, né, para essa reforma foi exatamente essa ausência de proteção social e esse papel subsidiário do Estado. Então, como esse artigo, né, foi feito em 2016, 2017, a gente não conseguimos abordar isso, mas faz necessário a gente fazer essa atualização aqui, porque eu acho que justifica muito do próprio processo legislativo do Chile. Bom, logo em seguida a gente passa um pouquinho para o Congresso Nacional e a gente chega para o processo legislativo. Devido à intenção do próprio artigo, que é falar das funcionalidades e do processo legislativo chileno, nós resolvemos focar no próprio Congresso e também no próprio processo legislativo. Bom, o Congresso Nacional chileno, ele tem como aparato aí, né, a Constituição Política do Chile de 1980, a Lei Orgânica Constitucional 18.918. O Congresso, ele está localizado na cidade de Valparaíso e ele se demonstra como um Congresso também bicameral, né? Então, ele faz parte, ele é dividido entre Senado e Câmara dos Deputados. A atribuição do Congresso Nacional também de legislar e fiscalizar, sempre que eu falo, né, sempre que eu apresento esse também, é porque a gente acaba fazendo um parâmetro, apesar de que quando nós construímos, né, esses artigos que a gente sabia que seriam, que fundamentariam essa obra, o nosso objetivo não foi realizar um parâmetro em todas as situações, mas né, durante o próprio artigo, é impossível a gente não apresentar esses pontos similares. Atribuição de legislar e fiscalizar, e essas atribuições do Senado e da Câmara dos Deputados são exercidas em conjunto ou também de forma exclusiva, né, tal como acontece aqui também. O funcionamento do Congresso Nacional, ele é realizado por sessões, que são realizadas pelas comissões, e também pela sessão plenária. Então, também existem comissões permanentes, comissões especiais, comissões temporárias. Essas comissões temporárias, elas possuem temas específicos, né, e visam debater exatamente a importância, os temas que são importantes para o Chile naquele momento. Os regimentos internos, né, tanto do Senado como da Câmara dos Deputados, eles vão ficar a cargo das disposições a respeito do local de instalação, do período legislativo, da eleição do presidente, das próprias comissões, né, quais são as comissões permanentes, as comissões especiais, e das competências, tanto da Câmara dos Deputados como do Senado. Como a Caroline, no painel dela, ela abordou, uma outra preocupação que nós tivemos nessa obra foi também de tratar e de versar sobre a arquitetura dos congressos, né? Então, como ela disse, na própria capa a gente quis demonstrar isso, porque foi algo que foi muito debatido dentro das nossas, né, discussões sobre o livro, como que os congressos, como que as sessões eram realizadas.
Então, o Congresso chileno, ele tem essa arquitetura em forma de semicírculo, que é uma arquitetura que favorece, né, as discussões, porque ficam todos no mesmo nível, e assim há um favorecimento das discussões, uma vez que todos conseguem enxergar a todos, e também a própria acústica do Congresso permite que as pessoas todos possam ouvir a todos também, tá? Bom, com relação ao Congresso é isso. Eu coloquei aqui um mapa mental para que a gente apresente o processo legislativo aqui. O processo legislativo chileno, ele está descrito nos artigos 65 ao 75 da Constituição de 1980, Constituição Política da República do Chile, e ele prevê a iniciativa de duas formas, né? A iniciativa legislativa de duas formas. Quando apresentada pelo presidente, a gente chama de mensaje ou moção, se é apresentada pelo Congresso. A Constituição, ela limita, quando nós estamos falando de moção, ela limita essa iniciativa a 5 senadores, como eu coloquei aí para vocês, e até 10 deputados para cada proposição. Então, há um limite de participação nessas proposições. E aí, ela fala também a respeito do quórum, inclusive, já abrindo também, né, talvez um ponto para que a gente discuta, ela fala a respeito dos quórums e ela identifica quais são as legislações que devem ser tratadas com cada quórum. E um ponto de discussão para que fosse realizada essa reforma constitucional que o Chile está vivendo agora é exatamente isso, né, essa rigidez da Constituição chilena, de modo que para que seja, tanto para que seja aprovado, como para que seja alterado, ou para que seja modificada as legislações, eles consideraram que existe um quórum alto, então é muito difícil de modificar os dispositivos que tratam a respeito disso. Um ponto que eles colocam, inclusive, são os dispositivos que tratam como o Estado chileno, de acordo com a Constituição, é um Estado subsidiário, né? Então, a sua intervenção, ela é subsidiária, e sendo subsidiária, não existem proteções constitucionais com relação aos direitos sociais, de forma direta, né? Ele primeiro deixa a cargo da iniciativa privada e o Estado ele entraria de forma subsidiária. E para que isso fosse modificado, né, a gente, nas reportagens e nos estudos que a gente vê, a crítica deles é que para que isso fosse modificado, para que houvesse um papel num Estado social mais efetivo, é muito difícil, esses quóruns são muito difíceis, é muito complicado alterações legislativas. Então, esses quórums de aprovação, eles são de 3/5 quando eles falam das chamadas normas para atender dispositivos constitucionais. Esse quórum ele pode ser de 4/7 quando eles falam das leis orgânicas constitucionais. Então, a gente até exemplifica no artigo como se fossem as legislações que visam regulamentar as disposições constitucionais. O quórum pode ser de maioria absoluta, quando a gente fala das normas legais de quórum qualificado. Então, quando precisa de falar de um assunto, né, interessante, um assunto que é necessário tratar naquele momento, eles utilizam desse quórum de maioria absoluta para tratar dessas denominadas normas legais de quórum qualificado, e para as demais, maioria simples, tá? O projeto de lei ele pode sofrer modificações e ou correções. Uma vez apresentado e aprovado, né, o projeto ele passa pelas duas câmaras. Uma vez apresentado na Câmara de origem, ele vai, então, para a Câmara Revisora. A Câmara Revisora, ela pode apresentar emendas nesse projeto, e aí ele vai retornar para a Câmara de origem para que a Câmara de origem aprove essas emendas, tá? Aprovadas essas emendas, esse projeto passa, então, para o presidente, para que o presidente aprove ou realize suas observações, que, como eu vou falar, serão também apresentadas, e, em seguida, publique o projeto de lei. Bom, e quando são rejeitadas as emendas pela Câmara de origem, vai formar uma comissão para poder tentar chegar num acordo,
Então, é chamada uma comissão mista, formada tanto pelo Senado, membros do Senado como membros da Câmara dos Deputados, para poder chegar num acordo, para que haja, né, a discussão a respeito dessas emendas, dessas alterações que foram feitas. Sem acordo, se não houver um acordo, né, dentro dessa comissão mista, o projeto é arquivado. E aí vem uma questão interessante no Chile, que ele vai ser arquivado, esse projeto, ou o presidente, ele pode insistir, ele pode solicitar que a Câmara de Origem se pronuncie a respeito daquelas emendas, né? Então, é como se ele forçasse um pronunciamento diante da ausência de acordo entre eles. E para que a Câmara de Origem se pronuncie a respeito deste projeto, ela deve se pronunciar também com um quórum de 2/3, tá? Se rechaçada essa proposição legislativa pela Câmara de Origem por um quórum inferior a 2/3, o projeto volta para a Câmara Revisora, que fez, então, essas emendas, para que ele possa ser aprovado. Já, se a Câmara Revisora rejeitar, novamente, cria-se uma comissão mista com o intuito de fazer o acordo e para poder chegar numa solução a respeito desse projeto de lei. Se na Câmara de Origem houver uma rejeição de um projeto, né, no primeiro momento já houver uma rejeição com relação àquele projeto, em se tratando de moção, esse projeto só pode ser apresentado novamente em 1 ano, né? Então, precisa de esperar esse prazo de 1 ano. E em se tratando de mensagem, ele pode ser apresentado, né, já que vem do próprio presidente, ele pode provocar a outra Câmara para que a outra Câmara se pronuncie a respeito desse projeto, que deve aprová-lo por 2/3. Se essa outra Câmara se pronunciar e aprová-lo por 2/3, ele vai para a Câmara de Origem para que ele seja apreciado. Uma vez o projeto, então, aprovado, ele vai para o presidente para que o presidente se manifeste em 30 dias. Em todas as situações, vai para que o presidente se manifeste em 30 dias. A desaprovação desse projeto na Câmara de Origem, e na revisora, o presidente, ele faz essas observações que vai para a Câmara de Origem e para a revisora apreciar essas observações. Se eles não apreciarem, né, se não forem aprovadas, vai para nova votação, então. É um pouco complexo, assim, eu acho que esse vai e vem do próprio processo legislativo chileno, ele chama um pouquinho a atenção, mas o que mais me chama a atenção é essa ingerência do presidente, né, que por mais que a gente tenha algumas hipóteses aqui no nosso, lá nós vimos isso de forma bem incisiva. Coloquei aqui, falta 3 minutos, tá? Tá, obrigada. 3 minutos. Ok, já estou finalizando. Esse artigo, eu coloquei para vocês um trecho, né, da própria Constituição para mostrar a estrutura da norma, que a gente faz uma espécie de uma crítica à estrutura da norma, porque apesar dela ser separada em parágrafos, não existe a divisão em incisos, nos próprios parágrafos elas não são numeradas, o que, no nosso entender, isso prejudica um pouco, até mesmo a própria menção a essa norma, né? Como que eu vou mencionar esse artigo 66 que trata das normas orçamentárias? Como que eu vou mencionar ele numa eventual discussão judicial ou dentro da própria votação mesmo? E, para finalizar, nós tratamos de algumas peculiaridades dentro do Chile, né, no ambiente do Chile, que é quando que foi indicado, quando que foi aprovada a possibilidade do voto feminino, que foi em 1949. Falamos um pouquinho também do direito de obstrução, que era algo que a gente discutia na construção dessa obra. Então, como que o direito de obstrução ele era mencionado, como que ele era tratado. Então, cada deputado lá, existem os tempos, e a sessão não pode durar mais do que 2 horas, tudo isso com a finalidade, né, para que eles sejam mais objetivos, etc. E falamos sobre 2 leis que nós consideramos importantes, que era a Lei de Transparência, que é de 2008, a Lei 20.285, que uma curiosidade que nós achamos é que aquela autoridade que se negar a fornecer alguma informação, a pena que ela sofre é uma pena de remuneração, na sua própria remuneração, de 20% a 30% da sua remuneração. Então, talvez, né, seria interessante a gente adotar isso aqui para a gente poder não ver a nossa lei de acesso à informação ser tão atropelada também. E a lei de lobby,
que foi em 2014, né? Ela foi promulgada no Chile, que ela traz esses esforços para verificar esses atores que influenciam no processo legislativo, né? Apresentando, até mesmo devendo apresentar quais as viagens, toda a agenda, o que foi pago, o que não foi pago, para que, né, o próprio vinculado à própria lei de transparência. Bom, de forma assim breve, é a nossa contribuição com relação ao Chile, e eu fico à disposição, professor. Tá ótimo, Paulo. Obrigado aí pela sua apresentação. Foi uma apresentação rápida, né? Porque teve que ser, mas nos deu aí um panorama muito, muito interessante, muito, muito legal sobre o Congresso chileno, né? E aí eu queria aqui trazer, assim, complementar, na verdade, ou melhor, dar oportunidade para você complementar algumas questões aí que me chamaram a atenção até também no texto de vocês, né? Uma coisa que você já disse aí, já nos explicou, mas que realmente me chamou muita atenção é essa sistemática de funcionamento da revisão, né? Da casa de origem, da casa revisora, que me parece uma sistemática muito mais complexa do que a sistemática que a gente pratica, né? Com suas... evidentemente tem seu lado positivo ou não, não é? Mas o fato é que me parece que isso, de certo modo, reforça muito, né, o bicameralismo chileno, né? Ou seja, as casas têm muito maior poder de veto, digamos assim, do que a gente tem no Brasil, que a gente tem, como sabido, né, uma preponderância muito grande da casa de origem, né, da casa iniciadora aqui, né? Então, eu queria, assim, sobre uma avaliação sua sobre essa questão da força que a casa revisora tem no processo legislativo chileno, inclusive, como você nos mostrou, né, desse maior poder de interferência do presidente da República, né, do executivo, né? Então, assim, a gente vê claramente aí que a gente tem uma participação muito acentuada, né, do presidente da República, que é típica dos nossos hiperpresidencialismos aqui na América Latina, né? E aí você nos mostrou essa questão da mensagem, né, delas poder ser, inclusive, renovada aquele tema dentro do mesmo ano, né, enquanto que a gente não tem essa possibilidade na moção, né? Então, queria aí que você tivesse um pouco mais tempo também de nos falar um pouquinho sobre essa relação entre executivo e legislativo, né? No processo legislativo chileno. Aqui, já que estamos falando disso, sim, dessa perspectiva do bicameralismo, etc., se você tiver possibilidade também, falar um pouquinho sobre o papel, a representação do Senado, né? Porque isso é uma coisa que muita gente pode ter curiosidade, que o Chile é um Estado unitário, né? Ele não é um Estado federal, mas ele dispõe de Senado, né? E muita gente faz essa vinculação entre a federação e o Senado, né? Então é interessante a gente ter também, eu sei que lá o Senado também, os senadores são eleitos também pelas regiões, etc., né? Conforme as regiões, né? Mas é interessante um pouco ser um Estado unitário, descentralizado, né? E o Estado federal. E, finalmente, eu queria aqui deixar um gancho para você tratar também do processo constituinte chileno, né? Da reforma, na verdade, nem é uma reforma, né? É um processo constituinte, né? E tem que me parece assim, um processo muito rico, né? Talvez, ou provavelmente é o processo mais rico aí que a gente está vivendo hoje, né? Ainda mais porque a gente tem um processo de autocratização no mundo inteiro e, aparentemente, o Chile vai no sentido contrário, né? Em que a gente tem o primeiro processo constituinte, né, guiado pelo
pelo princípio da paridade de gênero. E aí vocês trazem, inclusive, que o direito de voto das mulheres no Chile começou em 1949. Então, assim, me parece uma evolução muito rápida, né? Então, assim, isso me parece, com a participação dos povos originários também, né? com espaço, salvo engano, são 17, né? Constituintes dos 155. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais aí para a gente também sobre esse processo constituinte. Claro, claro. Então, eu vou começar pela última, porque aí vem as ideias aqui, a gente acaba... eu tenho lido alguma coisa e algo sobre essa constituinte chilena, e essa questão, exatamente esse ponto que me chamou muita atenção. Para quem não sabe, essa constituinte está sendo de forma paritária, então é 50% homens, 50% mulheres, que fazem parte, né, da comissão para que seja discutida essa nova Constituição chilena. E achei muito interessante, porque uma das nossas críticas no próprio artigo é que o voto feminino no Chile veio em 1949, então, teoricamente, né, um pouco mais tarde, né, foi um pouquinho atrasado. A gente faz esse tipo de crítica, dada aí os próprios avanços dentro da própria história do Chile. E uma outra questão que me chamou muita atenção com relação a essa nova constituinte também, que a gente está vivendo, que eles estão vivendo, né? Com relação à não participação de parlamentares, dos parlamentares que já estão, né, dentro do Congresso. Então, eles não querem, eles querem pessoas de fora. Então, você não vai, porque geralmente, né, há um quórum de participação das pessoas que já estão no próprio Congresso. E eles falaram, não quero, a gente quer inovar. Plebiscito, inclusive. Isso. Foi uma resposta popular a isso, né? Isso, é como se não dá, estamos cansados, isso não dá. Então, eu acho que essas, e como forma de resposta, né, como um debate das outras questões também, eu acho que esse movimento que está acontecendo no Chile é exatamente por causa dessa forte dessa centralização mesmo que existe dentro do processo legislativo chileno. Eu vejo, assim, respondendo a primeira pergunta a segunda pergunta com relação a esse poder de ingerência do presidente, eu fiquei um pouco chocada, porque é como se fosse, brincando, como se fosse o filho birrento, né? O projeto dele não é aprovado, não, mas eu vou cutucar até que esse projeto seja aprovado. Então, por mais que essa Câmara Revisora ela permita que a gente permita uma maior discussão desse projeto de lei, eu acho que quando há um poder maior para esse próprio presidente, isso acaba, como que eu posso dizer? Isso acaba privilegiando determinadas questões. Eu acho que isso não é interessante. E só para explicar um pouquinho com relação à Câmara Revisora, basicamente, né, o resumo é que os projetos de lei eles são passados pelas duas, pela Câmara de Origem, pela Câmara, há sempre uma Câmara Revisora, e sempre que há uma modificação nesse projeto, pela Câmara Revisora, ele volta para a Câmara de Origem, para que a Câmara de Origem verifique se está ok ou se não está ok. Então, eu acho que aqui, se existisse, né, de forma tão rígida, talvez a gente evitaria as alterações de última hora, né, e as alterações ao bel prazer, mas, de um outro lado, talvez fazendo uma crítica, eu acredito que isso dificulta o processo legislativo e acaba... lento, né, o processo. Torna lento, Então, se a gente precisa de uma legislação... O processo de criação da norma, eu acho que fica muito lento e acaba não respondendo às demandas. Não sei dizer se é isso de fato que acontece no Chile, mas, né, olhando de fora, acredito que seja essa uma das críticas. Legal. E, inclusive, vocês até, me lembro que, salvo engano, vocês até mostram no artigo, um determinado momento, que a produção é muito, muito menor, né? A produção legislativa é muito menor, né? Em função
exatamente dessa dificuldade, né? Isso. Agora, uma outra questão, Paulo, aí é mais uma curiosidade que eu acho interessante no Chile, é o que o Poder Legislativo é localizado em Valparaíso, né? Vocês encontraram algo a respeito disso? Assim, isso não dificulta, de alguma forma, digamos, o convívio entre os poderes, né? Que eu fiquei até achando isso curioso, porque uma manifestação vai fazer aonde? Né? Se for contra o poder, se for contra o poder legislativo, vai para Valparaíso, né? Então, assim, eu não sei, vocês encontraram ou têm alguma informação sobre isso? Bom, no histórico, né, no histórico que nós fizemos, e também em outras pesquisas, a princípio, o primeiro, que era inclusive unicameral, quando o Chile adotava o parlamentarismo, era em Santiago. E aí eles resolveram, quando se tornou bicameral, não sei, talvez pela deve ser talvez porque ele é bonito, porque tinha espaço, mas uma resposta lógica, talvez uma resposta lógica não existe. Eles só falam que no início era em Santiago e que foi transferido para Valparaíso. Para Valparaíso, né? A última pergunta sobre aquele comentário que vocês fazem a respeito do lobby, né? Tem um trecho do trabalho também, né, sobre o lobby. E me pareceu, quer dizer, o artigo é favorável à regulamentação do lobby, né? Então, vocês dizem, inclusive, que isso pode fortalecer a ética no âmbito político. Eu achei interessante isso, né? Trazer efetividade para as decisões, etc. E me pareceu que isso é um pouco contrário do que o senso comum, digamos assim, afirma no Brasil, né? A meu ver, até de forma equivocada, eu digamos assim, comungo da visão de vocês, né? Mas eu queria que você assim, explorasse um pouquinho mais isso, né? Porque eu achei essa visão bem interessante, é um assunto que sempre volta à pauta e parece que nunca caminha, né? As discussões que foram envolvidas na construção dessa obra, na verdade, a gente tratava muito sobre isso. Inclusive, no momento que a gente estava construindo, as discussões a respeito do lobby aqui no Brasil estavam bem em voga, e a gente encontrou isso no Chile, e eu, particularmente, e meus colegas também, nós achamos interessante, porque a partir do momento que você tem um lobby que é um lobby transparente, eu acredito que esse lobby ele pode trazer muitos frutos, e nós acreditávamos, e foi até uma discussão com os próprios colegas a respeito da realização desse lobby. Esse lobby, quando esses interesses que a gente sabe que existe de forma escondida, quando ele aparece, talvez para a própria população, ela fica de forma mais clara o porquê daquele lobby e o porquê que aquele processo o processo legislativo está sendo daquela forma ou não. Então, assim, por mais que eu, particularmente, eu entendo que o lobby existe, né? Isso a gente não pode negar. E a cada vez que a gente tenta esconder isso dentro do nosso processo legislativo, os prejuízos são irreparáveis. Eu acredito que é melhor a gente utilizar de uma transparência e indicar, olha, existe um interesse aqui, o interesse é por causa disso, do que a gente ficar fingindo que o processo legislativo não tem qualquer tipo de interferência. Tá joia. Paulo, eu queria te agradecer, acho que nós estouramos nosso tempo aí, então eu queria agradecer muito por você compartilhar conosco aí esse estudo muito interessante sobre o Chile, né? E ficamos aí na expectativa desse processo constituinte chileno, né? Que me parece realmente uma experiência muito, muito única e muito próxima aqui para a gente, né? Então, eu vou devolver a palavra e agradecer também a participação aí de todos a quem nos assistiu, né? E não sei se você tem ainda alguma manifestação, Paulo, alguma última... Não? Mas agradecer mesmo, foi ótimo, muito obrigada. Tá bom, obrigado. E
devolvo a palavra aí para a professora Fabiana para continuidade do nosso evento. Pessoal, muito obrigada, agradeço. É bom ouvir outras experiências, né, na América Latina, perceber aí alguns padrões que nos levam a repensar as práticas no nosso próprio país, que, aliás, não foi objeto de estudo de uma forma proposital.